Chegou agora, ontem eu não admiti, aliás, hoje a opinião do jornal O Globo reflete todas as minhas opiniões do editorial de ontem. Tá aqui na opinião do Globo. Eu fiquei muito feliz porque, não que, enfim, mas é porque, de repente, é o que todo mundo pensa mesmo, né? A maioria pensa, porque tem gente a favor da porrada e o Quaquá é. Então, para fascistas, porrada neles. O Lula ameaça, eu não sabia que nós tínhamos esse exército, um exército do Stedley, né, do movimento sem terra. O dia que o Stedley botasse os soldados, né, nas ruas, então eu senti um tom de ameaça no Lula, de pegar para valer, e explicitamente uma apologia à violência feita pelo Quaquá, que é do PT e é prefeito de Maricá. Eu queria saber de você, Mário Sérgio André Siciliano, deputado estadual do PT, se você concorda com as declarações do Lula e do Quaquá. O Canásio, aos ouvintes, ao Coronel Mário aqui ao meu lado. Primeiro, o Lula, ele usa uma figura de linguagem quando ele discorre no seu pronunciamento, no seu discurso, no calor ali da discussão. O Lula, ele fala da democracia, prega que tem que ser via democracia, que respeita, mas que não pode ter agressão que aconteceu na entrada da ABI. Aí o Lula usa essa figura de linguagem do Stedley. Aí vem o presidente do Partido dos Trabalhadores no Rio, e aí ele escreve. Isso é diferente, porque às vezes você está no embate, no calor do discurso, você pode falar. Agora, escrever é ruim. E ele escreveu e manteve. Então, eu não concordo, Canásio, com o que ele escreveu e mais o enfrentamento que ele propõe. Eu estou no Partido dos Trabalhadores desde a minha primeira filiação e não é isso que a gente aprendeu lá. Eu só quero dizer para você que eu não entendi nenhuma figura de linguagem quando o Lula chegou e disse assim, convocar o Stedley e seus soldados para ir nas ruas. Eu não vi figura de linguagem nenhuma. Eu vi o seguinte, olha aí, nós vamos usar um braço do governo. Eu não sabia que nós tínhamos esse exército. Não. O Canásio, ele fala da democracia, da liberdade. E aí manda o exército do Stedley. Mas aí acontece que foi quando... Me explica, o que as pessoas que estavam indo à ABI foram atacadas, foram agredidas, aí ele, lá no final, ele pontua. Eu condenei a agressão do Manteiga, lá no hospital em São Paulo, no Albert Einstein. A mulher dele está lá com uma doença horrorosa e tal. Enfim, não se tripudia em cima de situações como essa. Eu condenei esses atos. Eu condeno a violência, ponto. Seja ela oficial, oficiosa, parta de onde partir. Eu sou absolutamente da paz. Mário Sérgio, como é que você vê essas declarações? Olha, Canásio, eu vou discordar aqui respeitosamente do nosso deputado André Siciliano, dizendo que, pelo menos em relação ao discurso do presidente Lula, quando ele fala em exército, ele não está errando na semântica, não. É isso mesmo, né? É eufemismo a gente dizer que MST é tão somente movimento social. É um pouco mais que isso. Sabe onde eu sei, com segurança, conversando com policiais militares que vão integrar a Força Nacional e que muitas vezes tem que se defrontar com o MST. Inclusive, recentemente conversei com um que me disse que em algumas áreas invadidas eles criam barreiras para a entrada dos policiais com fossos, com estaca-pange, tá? E em caso de invasão, eles estão preparados para jogar colmeias de abelhas naqueles locais para atacar os policiais. Então, seguinte, aprenderam com a FARC. Isso aí é um pouco mais do que meramente movimento social, tá? Então, quando ele fala em exército, eu acho que ele já está pensando em exército popular mesmo. Esse discurso dele não é tão assim deslocado da ideia de uma força com capacidade de enfrentamento. Bem, eu acho isso perigoso, repudio essas coisas. A gente repudia as Farc, repudia esse poder paralelo que de repente vem do próprio governo. Quer dizer, a gente critica o poder paralelo que se opõe aos governos, mas de repente o governo tem poderes paralelos que estão aí pressionando e querendo se impor. Acho feio isso, perigoso, um momento delicado, onde nós temos que refletir sobre o que é realmente a paz. A paz não é isso.